Hoje eu quero falar sobre um assunto até difícil de entender. Vou desafiar a mente de vocês um pouco. Porque em tempos de crise, não há de se negar que estamos vivendo tempos de crise, você faz uma certa reflexão sobre a sua vida. Você pensa assim, será que eu sou culpado do que eu estou vivendo? Às vezes pode ser crise na sua vida que não tem nada a ver com o Brasil. Crise no seu casamento, crise nos seus relacionamentos. Você pensa, você reflete, você diz, será que sou eu? Será que eu tenho uma personalidade sabotante que tudo que eu faço, chega uma hora eu dou uma rasteira em mim mesmo e acabo com tudo que eu construí? Nesses tempos de crise a gente faz esse tipo de reflexão. Aí você vê, poxa, eu estou com essa deficiência, sou eu que tenho esse problema muitas vezes. E aí, o que você faz? Você muda. Você começa a orar, batalhar, pedir conselho, se envolver, até que você diga, vou mudar porque eu sou o responsável pela minha crise. E isso é uma reflexão que a gente tem feito até aqui no culto da manhã com muitas mensagens. Mas há de ser, meu amigo, que nesses últimos tempos, algo tenha passado pela sua cabeça diferente. Algo que talvez venha assim, de repente, com um pensamento que talvez bateu lá no fundo da sua alma e tem a ver com o Salmo 73, que eu queria trazer hoje. Uma reflexão forte, eu queria vir com vocês, e ele já começa o primeiro versículo dizendo assim, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. E ele tem que começar dizendo que Deus é bom, sabe? Porque depois ele vai dizer outras coisas, e se você não tiver na sua cabeça que Deus é bom, você vai patinar aqui comigo. Primeira coisa que você teve que aprender, para a gente continuar essa reflexão, que Deus é bom. Então vamos continuar. Quanto a mim, eu sei que Deus é bom, mas os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade. Da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca, arrogam a si os céus. E com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Olha só que declaração. Certamente, foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. E o que você percebe nesse texto é um sentimento profundo de injustiça. De alguém que diz, eu acho que para dar certo nesse Brasil, só sendo alguém desonesto. Porque eu tenho feito por onde, sendo fiel, trabalhado, corrido atrás, mas eu não consigo ver resultado. E esse pessoal não crente, os ímpios, esse pessoal que fazem tudo por dinheiro, esse pessoal que tem as maquinações do mal, parece que estão conseguindo coisas que a gente não consegue. Eles estão conseguindo muito mais do que eu consegui na minha vida toda. Poxa, parece que eu estou com vontade de fazer o que eles fazem. Quanto a mim, quase os meus pés se tropeçaram, quase eu escorreguei. Porque eu estou vendo essa prosperidade aí. Eu acho que se eu não fosse crente, eu estava muito bem na minha vida. Você já sentiu um pouco desse sentimento? Se eu topasse o jogo sujo que eles fazem, talvez eu estivesse muito bem financeiramente. Mas porque eu sou fiel, eu sou correto, eu sou honesto, eu fico aqui amargando a minha situação. Esse pessoal aí enriquecendo desse jeito, parece que a gente, para fechar as contas no mês, trabalha por 3. E esse pessoal tem uma fonte de dinheiro que não sei de onde vem. Como é que pode você ver esse pessoal enriquecendo com propinas, com corrupções, com coisas, e você diz, rapaz, que coisa. Quanto a mim, quase que meus pés tropeçaram, porque eu vi a prosperidade desses ímpios e fiquei com uma certa inveja. Isso acontece também no ambiente religioso. Eu estava conversando com o amigo Marco Xavier. O amigo Xavier, ele passou muito tempo no interior, abrindo pequenas igrejas, porque ele é missionário. Então, em determinada época, ele abriu lá uma garagenzinha
E estava ele, a sua esposa e seus filhos, e chamava o pessoal, andava pelas vielas entregando folheto, fazia grupo familiar, né, Márcia? Fazendo oração e se dedicando. Quando dava assim 1 ano de trabalho, tinha 10 pessoas. Aí é sofrido, é lutado, e faz reunião, e acompanha 3 casais, e faz trabalho com crianças, e não sei o quê, 2 anos, 15 pessoas. Ufa, amém, glória a Deus. Aí vem uma igreja com a doutrina esquisita, com a conversa esquisita, aluga um galpão, põe 2.000 cadeiras, dá 1 mês, está tudo cheio. Aí você diz, rapaz, eu aqui 2 anos na luta para pregar o evangelho de verdade, para pregar o evangelho da misericórdia. Vem esse pessoal com um discurso esquisito, não dá 2 meses, está cheio desse jeito. Aí o pastor Marco me conta assim, que o Hugo chegou para ele e disse assim, pai, por que essas igrejas enchem tanto? Porque ele estava na luta junto com a família. Aí o pai falou assim, porque é a igreja da moda, meu filho. Toda hora tem uma igreja da moda, aí dá uma enchida. Aí o Hugo virou para ele e falou assim, e por que a nossa igreja nunca é a igreja da moda? Porque o sentimento que dá é que a gente está fazendo as coisas certinho, direitinho, e o pessoal que está com um discurso esquisito, está lá lotando igreja. Quanto a mim, quase que eu fiquei com aquele discurso do pessoal, mas eu resisti. Mas estava assim, se eu negociar o evangelho, será que não seria mais fácil? É uma reflexão que às vezes a gente pensa, e de repente você está lutando pelo seu casamento não sei quanto tempo, e os ímpios aí trocando de mulher como quem troca de roupa. E parece que estão felizes. E eu aqui lutando pelo meu casamento. Eu estou querendo fazer as coisas certinho, e os caras lá fazendo tudo o que querem. E parece que estão bem. E eu estudei 10 anos para passar no concurso público. Eu estou lá ganhando 3 mil reais. Chegou um cara de cargo de confiança, amigo de um cara político, está ganhando 10 mil e não sabe nada do que acontece na repartição. E eu aqui lutando para o negócio dar certo e o cara lá ganhando tudo. É um sentimento de justiça. E aí isso vai corroendo nossa alma até que chega, por exemplo, no versículo 12, diz assim, assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente me foi inútil manter o coração puro e lavar as mãos da inocência. E no 16 ele fala, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Não cabe, machuca a alma. Você já fez tudo certinho na sua vida e nada deu certo. E quando você vê o cara lá fazendo tudo errado e tudo indo bem para ele, inclusive cheio de saúde, dando saúde para vender. Quando eu pensei em tudo isso, é muito difícil. Isso machuca minha vida, machuca minha alma. É difícil de entender. De fato é. Uma introdução dessa para essa mensagem faz você ficar um pouco reflexivo e faz você ficar pensando um pouco, que coisa injusta na minha vida. Eu percebi, e o texto vai falar com a gente mais à frente, 3 problemas sobre esse tipo de pensamento. O texto mesmo vai nos explicar alguns problemas sobre esse tipo de pensamento. Por que esse pensamento é difícil de entender? Por que ele soa tão forte? Primeiro porque ele faz sentido. A gente percebe essa injustiça no mundo e você percebe que ele faz sentido e você faz uma reflexão e diz, rapaz, isso é difícil de entender mesmo, eu estou contigo, eu estou sentindo a mesma coisa. Mas, de outro fato, tem algumas coisas nesse texto que me incomodam e são alguns problemas que eu quero abordar com vocês. São 3 problemas e, na sequência, o texto vai trazer 3 respostas para nós. Eu quero que você me acompanhe com bastante atenção. Diz assim o primeiro problema. O Asaf, que é o autor desse salmo, estava com um olhar um pouco exagerado sobre os ímpios. Vejam o que ele fala dos ímpios. Eles têm corpo saudável e forte. Eles não passam por sofrimento. Estão livres de fardos. Não são atingidos por doenças. Sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Poxa, esse cara ímpio é alguém perfeito. Você acha que existe gente tão perfeita assim, que não tem doença, é rico, não tem preocupação, não tem dificuldade nenhuma? Isso é um olhar muito romantizado, muito exagerado sobre os ímpios. É como se, eu acho que não existe nem crente, nem ímpio desse jeito. Não existe ninguém no mundo que seja tão perfeito, tão blindado, que nada chegue na vida dessa pessoa. Então ele está com um olhar
trocado, ele está com o olhar adoecido, ele está supervalorizando as pessoas que não são crentes, como se elas andassem de iate com champanhe na mão, e pobrezinho de nós crentes, que só é levando lapada nas costas, carregando uma cruz do tamanho do mundo. Não é isso que ele está fazendo? Está fazendo uma divisão tão forte, tão evidente, que fica até icônica. Os caras lá são aqueles ricaços, andando de carros grandes, e a gente, pobrezinho de nós, coitadinho da minha vida. Então há um exagero sobre essa coisa de que o ímpio está prosperando, que o ímpio tem as melhores coisas, que o ímpio está lá vivendo essas coisas maravilhosas. Por isso, ele entendendo isso, ele teve uma reflexão mais profunda que começa no verso 17, que diz: até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os faz cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor, são como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. E a gente começa a perceber por esses poucos versículos, numa linguagem ali do salmista, que ele vai falar que os ímpios também chegam à ruína. Ele, olha, eu compreendi um mistério quando eu estava na presença de Deus, que eu estava exagerando a minha visão. Esses ímpios não têm essa prosperidade toda. Até pode ser que ele tenha uma prosperidade aparente, mas eles ficam desempregados também. Ou você acha que só crente fica desempregado? O não crente fica desempregado? Fica, né? Ou esse pessoal tem ataque de pânico, ansiedade, depressão também, não tem? Ou só a crente que tem depressão? Não crente tem depressão? Tem depressão também. Esse pessoal tem colesterol alto? Não tem? Tem pressão alta? Tem, não tem? Assim como a gente, não tem? Então eu estava achando que eles não tinham doença, que eles eram perfeitos, que eles eram saudáveis, que eles não tinham nada, mas espera aí, eu compreendi que eu estava exagerando. Eu compreendi que esse pessoal tem tanto problema quanto eu. Que esse pessoal não é essa coisa de perfeição toda, não. Que eu sofro, que essas coisas estão passíveis de acontecer, tanto comigo, contra aquelas pessoas que não levam Deus em consideração. Assim como morre o tolo, morre o sábio. Não é isso que diz em Eclesiastes? Todo mundo vai morrer, todo mundo vai enfrentar essa passagem, todo mundo tem uma dificuldade na vida. Ninguém está blindado. O mal não é tão poderoso para blindar alguém, para ter sempre prosperidade. Ainda que pareça que esse cara está dando certo de alguma forma, a Bíblia diz que eles estão colocando seus pés em terreno escorregadio, e que mais na frente esse pessoal vai cair. Não é assim que tudo dá certo para eles. Isso foi uma reflexão para ele, ele entendeu. O problema sou eu. O problema não é que os ímpios prosperam e eu estou mal. O problema é que eu estava achando que esses caras estavam prosperando e eu estava mal. Eu tinha uma visão de que estava todo mundo bem e eu estava mal. A minha visão e a minha lente estavam erradas. Aí ele diz assim no versículo 21. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. A minha atitude para contigo era de um animal irracional. Ele disse, eu estava amargurado, eu estava sentindo inveja, mas percebi que era a minha atitude que era irracional. Eu que estava com uma visão errada sobre a situação. E por ter uma visão equivocada, eu estava sentindo amargura no coração. É a seguinte frase que diz, eu achava que o jardim do vizinho era mais verde. Eu achava que a vida do vizinho era melhor. Eu achava que ele vivia coisas que eu não vivia. E amigo, você pode ter uma mulher maravilhosa do seu lado. Você pode ter um marido maravilhoso do seu lado, mas você ficou visitando a internet, vendo lá aquelas mulheres de Photoshop, vendo aqueles negócios lá maravilhosos lá, que tem aquela luz perfeita, aquela câmera perfeita, aquele ambiente perfeito, aquela seleção de milhares de mulheres para arranjar uma. Aí você olhou para a sua mulher do lado e falou, ixi, acho que eu não acertei na vida não, porque é essa pessoa aqui que sabe como é que faz para ter assim uma noite de amor. Aí você começa a achar sua mulher ruim. Porque você ficou olhando para a grama do vizinho, tendo uma ideia de uma coisa ideal que não existe. Um tipo de relação que não existe, você ficou mentalizado. Depois você tem que perceber, sou eu que sou o problema, que fico olhando esse pessoal achando que isso é verdade e fico desprestigiando as coisas que eu tenho. Você tinha até um emprego bacanazinho, talvez, né? Você tinha um emprego bacanazinho. Não tinha lá muito dinheiro, mas você era feliz. Tinha um carro lá de 5 anos de idade, que você levava no seu Zé, ele fazia assim, truco, o carro funcionava. Você tinha esse carro, mas ele te servia. Levava para todo lugar.
Um dia você ouviu uma pessoa aqui no Ceará, um rapaz que te disse 5 maneiras de você ficar rico, e você começou a falar uns termos em inglês, mindset, mastermind. Você começou a ficar com as coisas assim na cabeça, gastou 20 mil reais em curso, não mudou nada, mas agora você fala inglês. E você está agora assim, todo achando que a sua vida é uma porcaria, porque você quer ter aquela cabine dupla, carga estendida, uns pneus assim desse tamanho no carro, ocupa 2 vagas no estacionamento, e o teu sonho de consumo é essa caminhonete para andar pela cidade por causa dos buracos, você diz. E aí você, o carrinho que você faz assim, truque e funciona lá no seu Zé, não funciona mais. Você diz, isso aí é uma porcaria de carro, isso aí é uma porcaria de vida, porque eu quero ter aquela caminhonete que o povo dos ímpios tem, que prospera, que está todo mundo na cidade tendo. O seu olhar começou a ficar invejoso, amargurado, porque as suas coisas são ruins, a deles são maravilhosas. Não é isso? Fortaleza tem muito disso, né, pessoal? Fortaleza, o cara não tem uma banana na geladeira, mas ele tem um carro do ano na garagem. O pessoal gosta aqui, né? Eu me lembro na época do seu Collor. Você lembra do Collor? Quem é mais velho lembra do Collor, né? Aí o Brasil não podia importar nada, não. Você lembra? Que era tudo material, só podia consumir as coisas de dentro, não podia importar nada de lugar nenhum. Aí um dia liberaram as fronteiras. O que o pessoal começou a fazer? Importar carro importado, né? Fazer carro importado na cidade. Tu sabia que Fortaleza foi a 2ª capital do Brasil com mais carro importado? O povo daqui gosta, sabe? Gosta de se amostrar. Não tem dinheiro para ter o carro, não, mas importa. Aí você fica vendo a vida do outro se amostrando lá, comprando aquele carro que é do banco, não é dele? Que o carro é do banco. Ele só está andando no carro do banco, mas o carro é do banco. Aí você fica se achando com a vida miserável. Pô, esses ímpios estão prosperando. Desse pessoal que fala essas coisas todas, tem 3 que ganham, o resto tudo está dizendo, está botando assim uma pompa para dizer que ganha alguma coisa. Não está todo mundo aí bem de vida, como ficam pintando, não. É muito discurso. É muita conversa. E você fica olhando, achando que está todo mundo bem, que não tem problema. O Facebook, então, é uma vida. Rapaz, o cara está num lugar ruim, mas ele tira uma foto boa e diz que está uma férias maravilhosa. Não queria estar lá, o esposo obrigou, é um negócio assim, cheio de mosquito. Ele não está gostando, não, mas no Face está um negócio maravilhoso. Você diz, isso é que é férias. Amanhã eu vou para lá, no outro dia eu vou para lá. Invejou. Os seus pés quase tropeçaram, né? Você quase foi para o mesmo lugar do cara, porque invejou a situação do cara. E o cara nem estava gostando, não. Então, esse olhar estava problemático. O segundo problema que ele estava tendo, porque gerou esse cenário, está aqui nesses 2 versículos que diz assim, no 12, ó. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentando suas riquezas. E o 13 dá a dica para a gente. Certamente foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. O que esse cara está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte. Esse cara ímpio está enriquecendo, certo? E eu estava aqui sendo santinho, santificando as minhas mãos, vivendo certinho no Senhor. E não tive o mesmo lucro que o cara. Porque na minha cabeça, quando eu fosse santo, eu ia prosperar. Teoria da prosperidade, entendeu? Se eu fizesse as coisas certinho, eu ia ter dinheiro. Mas se o cara que não fez as coisas certas tem dinheiro, então foi inútil eu fazer isso aqui. É melhor não fazer nada e continuar ganhando que nem o cara está ganhando. Não é isso? Porque se eu sou santo e não ganho dinheiro, então não me adianta ser santo, eu vou ser ímpio e vou ganhar dinheiro. Olha só o pensamento de troca com Deus, de barganha. Não é isso? É que nem aquela pessoa que diz assim, Senhor, eu quero passar no concurso público daqui 3 meses. Mas, Senhor, você vai ver como seu servo vai ser fiel. Aí ele começa a não ir mais para a bagaceira, ele não bebe mais, ele perdoou aquela pessoa que ele estava, né, muito tempo ruim, ele começou a honrar pai e mãe, ele fazia tudo direitinho, inclusive deu o dízimo que nunca tinha dado na vida, começou a dar o dízimo porque pensou, se eu for fiel, Deus vai me dar essa bênção. E ele foi fiel e ninguém reconhecia mais esse cara, ele começava a evangelizar no colégio dele, ele começava a fazer as coisas, porque você diz, quem é esse cara? Eu não conheço, era o meu amigo, mas ele está santo, o que aconteceu? É porque ele quer um concurso público, e ele está lá, está estudando, está fazendo as coisas. Num dia, o que aconteceu? Não passou. O que ele faz? Ah, é, Senhor? Pois agora eu vou fazer tudo que eu não estava fazendo antes. As pessoas falam de graça barata, mas não falam de santidade barata. Tem muita santidade barata por aí. Feita para trocar com Deus. Feita para conseguir o homem amado. Não tem isso? Tem um bocado de cartomante evangélica que diz assim, ó, se você se consagrar, Deus vai te dar um homem honrado. Aí o que é? Troca.
eu vou ser santa, vou andar direitinho, aí Deus me dá o varão. Troca com Deus. Todo momento essas pessoas estão assim, se eu fizer tudo certo, é para eu prosperar. Se eu não estou prosperando, algo está errado. Esse pensamento adoeceu o salmista. Por isso que Romanos diz assim, olha só, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense. A ideia é, Deus não precisa de nada que você está fazendo para ele. Você não tem nada que você tenha que você possa trocar com ele, que ele já tem tudo. Inclusive, sua vida é dele. Então, assim, eu vou dar algo para Deus para receber. Aí Deus está falando, quem é que tu tem para me dar? O que é? Sou eu que te dou o fôlego da vida. Tu não tem nada para me dar, não. Quem primeiro amou ele, né? Ele amou primeiro a gente, para depois a gente amar ele. Nem amar ele primeiro a gente fez. Nele nos movemos e existimos. Ele não é servido como se precisasse de algo. Então você não pode convencer Deus tentando fazer algo para ele, como se ele precisasse de algo. Ele não precisa. Então a relação com Deus não é uma relação de troca. Olha só o que o salmista vai descobrir então na sequência do texto. Vejam só, versículo 25. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Mas, para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os seus feitos. Ele aprendeu que a minha satisfação vem da presença de Deus na minha vida. Você pode dar um amém aí? A minha satisfação vem da presença de Deus na minha vida. A sua relação com o seu filho é uma relação de troca? Você vai chegar assim, não, eu estou criando meu filho para depois ele me sustentar, é isso? Não, eu estou criando meu filho dando assim de comer, porque no futuro ele vai me render um dinheiro, vai me dar de volta. É isso que você faz com o seu filho? A sua relação com o seu filho é uma relação de amor, da qual o amor já é o benefício. Amar seu filho já é a recompensa que você tem. O relacionamento de amizade com o seu filho de caminhada já é tudo que você precisa. Você não quer que ele fique pagando dinheiro porque você sustentou os almoços dele e os colégios dele durante a vida toda. Então a sua relação com Deus não é uma relação de troca. Deus não está trocando com você, é uma relação de amor. Ele não espera que seu filho fique dando coisas ou recebendo coisas. Ele espera que esse encontro e essa presença sejam suficientes. Por isso que ele fala, a presença de Deus é o meu prazer, é a minha alegria. Como é que foi que ele descobriu essa presença? No versículo 17 ele disse, até que entrei no santuário do Senhor. E naquela época o santuário era um templo de Deus. E onde é que você encontrava Deus? No templo de Deus. No Novo Testamento essa percepção mudou. Jesus Cristo falou, vocês não vão adorar nem em Jerusalém, nem nessas montanhas de cá. Veio a hora, já é chegado o tempo, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Logo, depois de Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo dentro de nós revelou que nós somos vasos de barro com um grande tesouro dentro, que Deus habita dentro de nós, e agora nós somos santuários ambulantes andando por aí. Então o que lhe falta, meu amigo, talvez seja uma espiritualidade desenvolvida no seu coração. Um encontro verdadeiro com esse Deus para lhe trazer uma satisfação e uma presença plena de alegria. Porque um dos frutos do Espírito é a alegria. Não é isso? Então esse cara assim disse, quando eu entrei no santuário, eu percebi essas coisas. Meu irmão, você precisa criar um santuário dentro de você. Desenvolver a presença de Deus dentro de você. E aí você vai compreender coisas que você não está compreendendo. A terceira coisa que ele percebeu, e era um problema, na verdade, na vida dele, para criar esse cenário, está no versículo 9 que diz assim, ó, com a boca arrogam-se os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Você entendeu? É o seguinte, eles têm um discurso que fazem com que o povo os siga naquele mesmo discurso. Com a sua boca e com a sua língua, eles dizem que o céu e a terra são deles. E o povo fica tão inebriado que segue consumindo tudo o que eles falam. Então existe uma massa que está seguindo para o mesmo lugar.
Existe um pessoal que diz, a resposta certa é fazer tudo o que esse pessoal faz. E se vocês não fizerem o que esse pessoal faz, você não vai prosperar. Você não vai ter uma vida boa, uma vida plena. Por isso que eu, olhando esse pessoal, meus pés quase tropeçaram, porque estava todo mundo fazendo do mesmo jeito. Estava todo mundo na mesma regrinha. Aí, no santuário do Senhor, ele teve uma outra compreensão. Diz assim, o 23. Tomas minha mão direita e me sustenta. Tu me diriges com teu conselho, e depois me receberá com honras. A quem tenho no céu, senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. Vejam, percebam que agora ele é guiado pelo conselho de Deus e não pela boca desse pessoal ímpio. E esse pessoal dizia que o céu e a terra eram deles. Ele fala, o meu céu é Deus e a minha terra é Deus. Agora eu sou dirigido por um conselho de um Deus todo-poderoso, do qual dele é todas as coisas. Meu pai uma vez me contou uma história que quando ele era presidente ali da junta de missões, tinha os eventos que eles faziam para evangelizar a Transamazônica. Quem lembra da Transamazônica? É um negócio meio novinho. Está acontecendo agora. A Transamazônica era uma via que ia passar pelo meio da Amazônia, né? Era um negócio desesperador construir aquela via. Era um lamaçal, um barro, era malária para todo lado. Era um negócio dificultoso. Ele foi lá, tal, estava evangelizando lá com o pessoal, mas a estrada era muito difícil, muita chuva, muita coisa. Eles ficavam nas casas do pessoal à beira do caminho, para passar o tempo de chuva. E naquelas casas era muito humilde, muito bacana, mas a floresta ficava a 10 passos da casa, certo? Então você estava aqui na casa, se você desse 10 passos, você entrava numa floresta densa que você não sabia mais sair de lá se você entrasse. E o pessoal foi caçar, porque o pessoal lá comia caçando. E o pai quis, meu pai quis ir com esse pessoal para ver como é que era a caça. Entrou-se então na selva, lá você não vê mais o céu, você não vai mais ver mais o dia, você não sabe como é que anda, porque o negócio é fechado. Aí lá pelas tantas o instrutor falou, você sabe para onde está indo? Ele, rapaz, eu não sei não. Se fosse para você decidir como sair dessa mata, para que direção você ia? Rapaz, eu ia para aqui. Ele disse, não, aqui você está indo mais profundamente da mata. Ah, é mesmo? Aqui é profundamente para a mata? É, beleza. Aí começaram a andar de novo. Eles foram andando. Mais na frente ele perguntou, e agora, você saberia voltar? Ele, não é por ali? Não, aqui você ia voltar para o mesmo caminho. Para você voltar para sair, você tem que voltar para cá. De forma que toda vez que ele tentava achar uma saída daquela mata, ele estava na direção errada. Aí ele falou assim, como é que você sabe andar por isso? Aí o rapaz tirou uma bússola. É porque eu tenho uma bússola. Na época não tinha GPS, né? Se tivesse GPS funcionava, né? Eu tenho uma bússola. Aqui eu sei onde está o norte, eu sei onde está a direção. Aí meu pai falou assim, no meio da mata, tem muita gente que está dizendo que sabe qual é a direção. Mas Deus é a nossa bússola. No meio da mata, tem muita gente dizendo que para lá é a saída. Mas para lá você está indo mais profundamente no meio do mato. E às vezes você não pode deixar se guiar por pessoas que estão dizendo que sabem a direção. Você tem uma bússola que é Deus, que tem os conselhos certos e a direção certa para a sua vida. Porque esses ímpios têm uma aparência de vitória. Mas o terreno que eles estão por cima é escorregadio. Eles têm uma aparência de prosperidade. Mas não é bem assim. Você está exagerando a sua visão. Precisamos confiar na direção de Deus e no conselho de Deus para a nossa vida. E eu quero terminar essa mensagem com o Salmo 37, versículo 3, que vai dizer assim, confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará da segurança. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. O Borges já pode vir vindo, mas uma coisa que eu queria pontuar nesse versículo é o seguinte. Diz assim, confia no Senhor e faze o bem. A gente deve fazer o bem e o que é certo, não porque dá certo, não porque dá dinheiro, mas porque Deus é bom. E Deus habitando em nosso coração vai gerar bondade. E eu vou ter vontade de fazer o que é bom. Eu não estou fazendo o que é bom porque eu recebi um código de conduta. Eu estou fazendo o que é bom porque minha essência mudou para um Deus que é bom. Por isso que eu comecei a mensagem dizendo, Deus é bom com Israel e para os puros de coração. Confia no Senhor e faz o bem. Não porque o bem é o certo a fazer, mas porque bem é a essência de Deus na sua vida. Amém?